Se conseguir. Ótima noite para você ligado na Rádio Prorrogação, aqui na página da Prorrogação no Facebook. Estamos aqui, né, mais uma vez, já virando tradição, agora exatamente 21 horas mais 2 minutos. Hoje, dia 25 de abril de 2020, esse sabadão. E você em casa, né, hashtag fica em casa, por causa dessa quarentena que realmente muito triste que está acontecendo no mundo aí. Mas estamos aqui, cá estamos para passar um pouquinho de momentos marcantes para você que está em casa, né? Para você que está aí acompanhando. Vamos aqui falar um pouquinho desse Cruzeiro. Cruzeiro de 2003, nessa série nossa de times históricos, né? Ontem um sucesso aí falando do Palmeiras, hoje vamos falar do Cruzeiro de 2003, Cruzeiro do Luxemburgo, mais uma vez do Luxemburgo, né? Cruzeiro do grande Alex, grande craque. Foi um time realmente espetacular, um time fantástico. E a gente vai estar falando aqui agora. Foi um ano só, mas um ano brilhante, né? Um ano inesquecível para a torcida do Cruzeiro. Com a tríplice coroa conquistada, coisa que muitos times tentaram, e só agora o Flamengo conseguiu, né? Repetir esse feito no ano passado, conquistando o estadual, o nacional e a Copa, né? Aliás, o Cruzeiro não conquistou o torneio continental, mas conquistou o torneio nacional, né? A Copa Nacional. Enfim, grandes feitos. Mas eu já falei demais, agora eu quero o destaque inicial dos meus parceiros hoje aqui. Hoje estou com o Vitor Duarte e com o Alan Gomes, que também com certeza vão falar aí desse aqui. Para você cruzeirense, para você que não é cruzeirense, mas adora um futebol bem jogado, vai gostar de relembrar aí desse grande Cruzeiro. Boa noite, Vitor Duarte. O que você tem para falar aí como uma introdução aí, um destaque inicial desse time fantástico do Cruzeiro? Boa noite, Vitor. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Boa noite, Alan. E que legal relembrar esse time. Agora já entrando na nossa geração de verdade, né? A gente teve que fazer Palmeiras, Corinthians do ano 99-2000. Vamos também falar do Vasco daqui a um tempo. Isso tem que ter um pouquinho de trabalho para poder lembrar, até porque, né, a nossa geração começa a pegar dos anos 2000 para frente. O Cruzeiro a gente lembra com uma qualidade um pouco melhor, né? Você tem umas lembranças mais limpas, e eu tenho alguns fatores interessantes desse time do Cruzeiro, né? As mudanças feitas pelo Luxemburgo de 2002 para 2003, a pressão da família Perrella em cima dele, e principalmente do principal jogador, e a tal chegada do Alex, o retorno do Alex da Toca da Raposa, ainda no final de 2002, ele que foi emprestado do Parma ao Cruzeiro em 2001, daí acabou ficando fora da Copa, que a gente já falou várias vezes, teve um problema seríssimo com o Parma na Justiça do Trabalho, e aí em janeiro de 2002, o Alex foi mandado embora, né, do Cruzeiro, acabou voltando no finalzinho de 2010, no comecinho de 2000, no finalzinho de 2002, início de 2003, para fazer esse ano, para mim, o ano mais incrível da carreira do camisa 10 cruzeirense, do talento azul, como ficou conhecido lá em Belo Horizonte. Vamos relembrar essa trajetória a partir de agora. Já tem gente acompanhando aí, ó. Peço sempre para você que está acompanhando comentar na live, né? Mandar o seu comentário, sua participação, que é sempre importante, e vai aparecer aí embaixo na telinha. A sua amiga aí, Vitor Duarte, a Caborossói, participando também. Um grande abraço a ela. Ela mandou, Dali Vitinho, manda um abraço para ela aí, Vitor Duarte. Ah, sensacional. Obrigado, cara. Valeu demais pelo carinho, e você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira, e meio que, assim como nós três aqui, ela também tá de azul, né? Uma camisa do Carlos Barbosa, o time mais tradicional da história do futsal, mas ela também tá de azul aí para homenagear esse Cruzeiro, espetacular Cruzeiro. Mais um aí, ó, mais um parceiro seu aí, ó. Carlos Eduardo, mandando também mensagem. É isso aí, Vitão. Manda um abraço aí. Esse aí é meu padrasto, rapaz. Esse aí é meu padrasto. Rapaz. Esse aí tem um espaço garantido na sala de troféus da vida aí. Um abração, então, para ele, para o Carlos Eduardo aí, o padrasto do Vitor Duarte. E você que não comentou ainda, comente aí, participe, relembre o que você tem de memórias aí desse time do Cruzeiro, você que gosta de futebol, você que é cruzeirense, enfim. Estamos aqui agora, a partir de agora, e vamos aí com um programa, uma live bem legal para você curtir. Quem está comigo também esta noite é ele, nosso caçulinha da equipe, né? Chegou depois, mas não por isso é menos importante, né? Figurinha carimbada também nas lives aqui, está sempre aqui com a gente.
Boa noite, Alan Gomes. E aí, o que você tem para relembrar desse Cruzeiro de 2003, que foi um timaço, né, Alan? Boa noite, João. Boa noite, Vitor. Boa noite ao pessoal que nos acompanha nessa live, nesse sabadão à noite. Falar um pouquinho desse Cruzeiro, que, como disse o Vitor Duarte, é da nossa geração. Foi o clube em que eu acompanhei bastante, já desde o começo do ano, já acompanhava, já chamava muita atenção. Nós que, no meu caso, eu moro em São Paulo, a gente acompanha mais os clubes do eixo daqui dos 4 grandes, mas o Cruzeiro já, desde o começo da temporada, já chamava atenção pelo futebol bem jogado. Mas o meu destaque também é pegar essa parte de 2002, o Cruzeiro que disputou algumas competições, foi campeão da Copa Sul Minas em 2002, a extinta Copa Sul Minas, depois foi campeão do Super Campeonato Mineiro, e no Campeonato Brasileiro de 2002 teve a primeira fase bem irregular. O Luxemburgo chegou no meio, no lugar do Marco Aurélio, junto com o Alex também depois. O Cruzeiro só não se classificou, ficou em nono na primeira fase, só não se classificou, ficou uma posição abaixo do Santos pelo critério de saldo de gols. E com isso o Vanderlei Luxemburgo ele teve tempo, né, para poder virar o ano de 2003, já planejar o time, já ter um planejamento para as competições, contou também com a estrutura que o clube ofereceu para aquele ano. Ele teve tempo de caçar alguns talentos na temporada de 2003, como o próprio Maurinho que se destacou no Santos no Campeonato Brasileiro de 2002, contratou também o Martinez, que o Martinez era do Guarani, depois veio Edu Dracena, e claro que também ele tinha o Alex, né? O Alex que ficou com ele lá no Cruzeiro, teve tempo de, após essas turbulências, né, envolvendo o Parma, a passagem pelo Palmeiras em 2002, as inconstâncias no Campeonato Brasileiro de 2002, ele teve o Alex como um bom papel na pré-temporada, teve tempo de montar o time envolvendo ele também, e também ele conseguiu exprimir alguns jogadores, principalmente no setor ofensivo, né? Principalmente conseguiu buscar o Aristizábal, né, que estava lá no Vitória da Bahia, tinha o próprio David, né, também, que vai fazer um grande destaque nesse semestre que ele ficou no Cruzeiro, João. Mas a gente vai decorrer ao longo da live aqui os feitos desse elenco, desse plantel que é histórico no futebol brasileiro, João Moreira. Histórico mesmo, a gente realmente vai falar muito desse time. Você continue acompanhando aí, comente na live, porque vai ser muito legal relembrar esse time do Cruzeiro. O Alan já tocou no assunto aí, que a gente ia começar a falar da montagem do elenco desse time do Cruzeiro, né? Teve aí o Vanderlei Luxemburgo chegando um ano antes, também o Alex, só para a gente relembrar aí os feitos desse time, né? Conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro Estadual também de 2003. Esse time do Cruzeiro, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, foi o primeiro clube a conquistar a tríplice coroa, né? Campeonato Estadual, uma Copa Nacional e o Campeonato Nacional. O Flamengo conseguiu isso ano passado, mas diferente, né? Conseguiu conquistar o Campeonato Continental, não a Copa Nacional. A Copa do Brasil o Flamengo não conseguiu conquistar. Então ainda é o único time, né, que conseguiu Copa do Brasil, Brasileiro e Estadual no mesmo ano, é o Cruzeiro. Nenhuma outra equipe conseguiu isso até hoje. Então, São Paulo 2005 também conseguiu, só que ficou faltando a Copa do Brasil, né? Que ainda não conquistou na sua história. Então, faltaria, né, a Copa do Brasil também para o São Paulo, porque foram 2 internacionais, né? E foi o Campeonato Paulista de 2005. Aí depois, 2006, 7, 8, ele vence o Brasileiro, aí também não tem a Copa do Brasil, não tem o Campeonato Paulista. Isso é fantástico o que o Cruzeiro fez, conquistando os 3, aí a tríplice coroa dentro do país, negócio assim espetacular, realmente. Muito, muito mesmo, realmente.
E aí, como o Alan já disse, né, Vitor Duarte, montou um elenco que era o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, quando a gente viu, né? Vieram jogadores aí como Edu Dracena, vieram jogadores como o Alex, nem precisa comentar, muitos jogadores importantes, Aristizábal, o colombiano, um atacante espetacular também, o Maurinho, lateral direito, que jogou, já tinha sido campeão brasileiro pelo Santos, né, o Maurinho, e o Cruzeiro também contratou, diga, Victor. Já que você está falando de montagem de elenco, pode terminar de falar as contratações. Eu queria contar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, exatamente o que aconteceu, isso por ser mais um ídolo, né, que eu tenho aí, um dos grandes ídolos da minha geração, que é o Alex, o que aconteceu com o Alex e como ele chegou na Toca da Raposa em outubro de 2002. Pode continuar aí eu já passo essa história limpa. É uma história fantástica, porque nem Perrella, a família Perrella, nem o próprio Alex cria essa reaproximação. E teve um cara que foi o principal responsável por esse retorno que causou com essa tríplice coroa em 2013. Mandar um abraço também, para ele não ficar chateado, Diego Santos, nosso narrador, titular aí, nossa voz da emoção da nossa equipe. Tá faltando o senhor, tá no chinelinho, hein? Tá faltando o senhor nas lives aqui, meu caro Diego Santos. Em breve ele estará aqui também participando com a gente. Grande peça da nossa equipe também, fundamental, o Diego Santos. E aí, eu falando das contratações, né? Chegaram também aí o Gomes, o goleirão, o Leandro, lateral esquerdo, que depois jogou no Palmeiras. Aí a gente tá colocando na tela aí o time que era o time base desse Cruzeiro, né? Tinha o Gomes, depois jogou na seleção brasileira. O Gomes se aposentou ou ainda joga aí na Inglaterra? O Gomes estava num time da segunda divisão na Inglaterra. Ele jogou no Queen's Park Rangers, muito tempo no Tottenham, jogou também no Southampton, e aí foi para a segunda divisão. Acredito que já tenha se aposentado, viu, João? Aí o Maurinho, que veio do Santos, o Maicon, que era aquele Maicon mesmo, né? Depois foi jogar na seleção brasileira, internacional com muito sucesso, Copas do Mundo. No Havaí, o Maicon. Era da base do Cruzeiro. Era da base do Cruzeiro, disputou Copas do Mundo. O Cris, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, teve na seleção brasileira também na Copa do Mundo 2006, multicampeão lá, e ídolo do Lyon. O Luizão, espetacular também, que jogou muitos anos do Benfica, jogou na seleção brasileira. Desde o Dracena dispensa comentários, campeão pelo ano que passou. O Leandro, lateral esquerdo, que depois jogou no Palmeiras, foi campeão também com o Luxemburgo, campeão paulista de 2008, né? O Maldonado, que é outro também que fez comentários, onde o Luxemburgo ia levar o Maldonado, o chileno Maldonado, que inclusive é casado com uma das filhas do Vanderlei, né? É um dos gêneros do Vanderlei, o Maldonado. Ele e o Fabiano. Ele é um deles. O Maldonado, para mim, nesse bolo aí de grandes jogadores do futebol brasileiro que, né, fizeram, dos estrangeiros principalmente, né? O Petkovic, aí você pega, né, também o próprio Aristizábal, você pega o Maldonado tá entre eles. Eu acho que tá no top 5 fácil, viu? Porque nos grandes times que ele jogou, naquele São Paulo, né, nesse Cruzeiro que ficou muito marcado, depois no Flamengo, campeão brasileiro 2009 também, o Maldonado faz uma diferença danada e poder dar uma contribuição grande, gigante para o futebol brasileiro, esse volante aí. Grande Maldonado. O Augusto Recife, o Victor Duarte persegue. O Felipe Melo, que é esse mesmo, do Palmeiras, né? Como jogou no Cruzeiro nessa época, ele ainda jogava um pouco mais avançado, né? Era um volante que saía bastante. Jovem ainda o Felipe Melo nessa época. O Wendel que nos deu a honra, inclusive, de curtir nossa postagem hoje no Instagram. O Wendel, grande volante também. O Zinho, que dispensa comentários. Baita de um meia, que também foi campeão pelo ano que passou. É difícil alguém ter mais título que o Zinho na carreira, hein? Que tem de títulozinho é um negócio absurdo. O Alex, que foi o grande craque, o grande nome dessa equipe. O Aristizábal, colombiano, um grande atacante também, passagem por São Paulo, por Santos. O Márcio Nobre, que aí era um meia-boca, não era um jogador tão importante, mas entrava também durante alguns jogos. O David, grande centroavante David, também passou por a maioria dos times grandes brasileiros, o David jogou. O Mota também fez gols importantes nessa campanha, principalmente do brasileiro. E o treinador, que era o Vanderlei Luxemburgo. Esse era o time base do Cruzeiro, um baita de um time, né, Vitor Duarte? Era um baita de um time. Eu acho que, em questão de montagem de elenco, que foi o que o Alan citou, o Cruzeiro tinha um plantel espetacular. Um plantel de que, em alguns jogos, a gente vai falar daqui a pouco do Campeonato Brasileiro, ele perde algum desses jogadores por seleção brasileira, né, principalmente o Maldonado, que jogava muito nessa seleção, o Aristizábal também, o próprio Alex, que acabou não indo para a Copa, mas fez parte de todo o processo até a Copa, e mesmo assim,
mesmo assim o time tinha opções no banco de reservas, né, o trio de zagueiros aí que você acabou de citar, Cris, Luizão e Edu Dracena. Talvez no futebol brasileiro naquela época poucos times tinham um trio de zagueiros desse nível, né? Então, e o Cruzeiro tinha Maurinho, tinha Maicon, 2 laterais espetaculares, tinha Leandro na lateral esquerda, que era o único, mas mesmo assim jogava muitos jogos seguidos, né? Naquela campanha. Leandro Bochecha. 2003. Leandro Bochecha, ele campeão com o Palmeiras em 2008 do Campeonato Paulista. Aquela campanha de 2013, o Leandro jogou 44 dos 46 jogos. É um negócio assustador. É verdade. Diga, Alan. E ainda mais dentro desse elenco tinha o Martinez também, que ele era do Guarani na época. Depois ele até jogou no Palmeiras, e era um dos titulares desse Cruzeiro. E era um segundo volante ali, a perna esquerda, compunha muito bem. Muito bom jogador. Canhoto, batia bem na bola, era bom jogador. E se você vê a campanha do Cruzeiro, principalmente em todos os campeonatos, esses jogadores eles foram fundamentais. Se você pegar ali o ataque, se você não tinha o Aristizábal, você tinha o Márcio Nobre, principalmente o Mota que ele fez 16 gols no Campeonato Brasileiro. O Mota ele não era sempre titular, porém ele sempre entrava, tinha uma média de gols impressionante, tanto como titular como no andamento do jogo, ele marcava gols fundamentais também. O Mota que ele foi revelado no Ceará, no futebol cearense, né, se destacou pelo Ceará. Depois ele fez carreira no futebol da Coreia do Sul também. Foi até especulado em alguns clubes grandes aqui do futebol brasileiro, mas só que ele sempre voltava para o Ceará, participou da campanha em 2009 com o próprio Ceará na subida uma Série A, e também depois jogou Bragantino, Ferroviário, mas nunca teve uma chance, a não ser o Cruzeiro, em outros clubes, né? Mas foi um 12º jogador muito importante desse plantel. Foi um achado realmente que o Luxemburgo pegou dentro desse elenco, né? E o Maldonado, além de ele sair bem para o jogo, ele tinha muita raça, disposição, ele era um líder dentro de campo, e o Luxemburgo, ele colocava ele num losango junto com o Augusto Recife e o Wendel, mas só colocava ele como um primeiro volante, um que saía mais para o jogo, tinha mais visão, um pouco atrás dos volantes, como tanto o Augusto Recife como o Wendel. Então ele foi muito importante nesse estilo de jogo do Cruzeiro, mais toque de bola, um time muito técnico que tinha o Alex, né, como seu grande cérebro, né, nesta equipe, né? Exatamente. E aí a gente começa a falar dos títulos, né? Começa a falar, a temporada começou, o Cruzeiro com grande expectativa pelo elenco que montou, e o primeiro título dessa tríplice coroa foi o Campeonato Mineiro. Posso trazer a história do Alex? Sim, antes de a gente começar a falar dos campeonatos, diga, doutor. Vamos lá. O Alex, ele no Palmeiras, ele volta para o Palmeiras em 2002, né? Por conta de que quando ele é vendido, ele tá no Palmeiras, aí ele é vendido pro Parma, e aí no Parma ele não consegue jogar. E aí o Felipão provavelmente já tinha dito a ele e ao Djalminha, ao Vampeta, que eles estariam na Copa do Mundo de 2002. O Alex tem um problema judicial com o Parma, e aí ele liga pro Felipão e fala: para você, aonde que você acha melhor que eu jogue? O Felipão fala: para mim é melhor que você jogue no Brasil. E aí ele negocia com o Parma, né, naquele negócio de discute, volta, e aí fica a liminar foi caçada, que na verdade o Parma faz uma sacanagem com o Alex. Ele tem a sua assinatura falsificada porque um documento de uma renovação de contrato, uma luvas que ele teria de abrir mão, um negócio assim, bem chato. E aí quando ele retorna para o Brasil, ele vem para o Palmeiras, inclusive naquele gol, né, que ele faz contra o Rogério Ceni no Rio São Paulo, nenhum desses retornos ao Brasil. Logo depois,
ele não vai à Copa do Mundo. E aí ele retorna ao Parma, fala, não quero mais jogar aqui, não sei o quê, e fica na Itália por um tempo. Quando ele resolve a situação com o Parma e tem o passe de volta para ele liga no Brasil e fala, eu preciso voltar, eu preciso, né, arrumar o time para mim jogar e tudo mais. Eis que surge o Vanderlei Luxemburgo no caminho do Alex. E aí o Luxemburgo fala para ele, amigo, meu filho, né, que eles, um chama de pai, o outro chama de filho, que eles têm uma... Vem pro Cruzeiro. Ele falou, como assim vem pro Cruzeiro? Não, vem pro Cruzeiro. Ele falou, mas, viu, eu tava com o contrato com o Cruzeiro até janeiro de 2002. Ele foi pro Cruzeiro em setembro de 2001, tava com o contrato já praticamente pronto, ele sai de férias. Quando ele sai de férias, meio a briga com o Parma, o Cruzeiro manda ele embora, o Alvimar Perrella, um dos presidentes naquela época, né, a família Perrella mandava no Cruzeiro e ele tem o seu contrato rescindido nas férias, dia 4 de janeiro. E aí, tem toda aquela briga, ele vai pro Palmeiras, volta. Ele fala, não vou voltar aí, eu não quero nem ver a cara dos Perrella. O Luxemburgo fala, volta, a gente tá fazendo um ano de transição, vamos montar um time para que 2003 seja o ano do Cruzeiro. Ele fala, tá bom, o que você tem para me oferecer? Um ano de contrato? Vamos fazer um contrato de 1 ano e 3 meses e eu volto. Aí o Luxemburgo fala, não, tá louco? Ninguém te quer aqui. Eu bati no peito, eu que tô te chamando, eu que tô te ligando. Eles me deram um espaço para ser manager e eu tô falando. Eu preciso de você, o meu time precisa de você. Aí o Alex faz um contrato de 3 meses com o Cruzeiro, de setembro a dezembro de 2002, termina o ano, e aí sim, em 2003, ele passa a ser o principal nome do time. E com um detalhe, ele ganhava no Cruzeiro menos da metade que ele ganhava no Palmeiras, sendo o principal nome da Tríplice Coroa. Isso é fantástico e uma história bem legal que eu gosto de falar sempre que a gente toca nesse assunto. Sensacional a história. E o Alex o Alex jogou bem a carreira inteira, mas acho que um ano como 2003, uma temporada como essa que ele jogou em 2003 foi realmente um absurdo. E a gente começa então a falar dos títulos do Cruzeiro, né? Primeiro o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro era disputado de uma forma diferente, era disputado em pontos corridos, com um turno só, um turno apenas. Ou seja, apenas um turno, eram 12 jogos, né? 12 equipes, eram 12 jogos no campeonato. O Cruzeiro foi campeão invicto com 10 vitórias e apenas 2 empates, né? Marcou 35 gols, foi o melhor ataque e tomou apenas 7, a melhor defesa no campeonato. Então você já via que era um time que não era para brincar. E com o destaque, né, dessa campanha foi a goleada em cima do maior rival, o Atlético Mineiro, 4-2, com um show, né, 2 gols do Alex, um do David, e o Marcelo Ramos, que ainda fazia parte do elenco, também guardou um gol nesse jogo. O Alex foi o artilheiro do time nesse campeonato mineiro, 9 gols, já mostrando aí que ele não estava para brincar na temporada, né? Ele ia fazer não só muitos gols, como também assistências, né? O Alex, acho que foi a fase mais artilheira da carreira dele, né? Ele sempre fazia muitos gols, né, Alan? Mas no Cruzeiro, o que ele fez de gol foi um absurdo, né, Alan? Ah, com certeza, com certeza. E além dele armar as jogadas, ele entrava muito dentro da área. Ele entrava como se fosse um terceiro atacante mesmo. Além de bater faltas, ele tinha um aproveitamento espetacular, batendo faltas também. Era jogada fazia gol de cabeça, fazia gol de perna direita, perna esquerda também. Foi dentro do Campeonato Mineiro. Também ele foi um dos artilheiros também. Ele na verdade, ele foi o artilheiro do time, que fez 9 gols também nesse Campeonato Mineiro também. E no Brasileiro também, ele foi um dos artilheiros, também fez 23 gols. Ou seja, em todo era uma média de gols a cada 2 por jogo. Então, era um nível acima da média. Quando você tem um jogador como o Alex, que você começa um ano com pré-temporada, quando você monta um time envolvendo dentro da fisiologia do jogo dele, que jogue para ele armar, um jogador com essa técnica, habilidade, visão de jogo, era um craque diferenciado. Então, ele foi diferente nesse ano todo, e mostrou também que ele podia estar na seleção brasileira em 2002.
e, consequente, nesse ciclo de Copa até 2006, ele foi chamado, inclusive em 2004 ele jogou a Copa América também, mas só que aquele ano de 2003 foi espetacular em toda a década, tanto a década passada ou essa, não acho que não teve nenhum jogador que teve tão acima da média como o Alex, né, João? Muito, muito acima da média, e a gente sempre lamenta aqui, né, em todas as lives de equipes em que o Alex participou, ontem foi o Palmeiras, a gente lamenta, né, Vitor Duarte, ele não ter disputado uma Copa do Mundo. Mas esse Campeonato Mineiro já era o cartão de visita, né, Vitor Duarte, pro que vinha pela frente. Você pegar o seu maior rival em a 4, né, mesmo que foi 4-2, já mostrava ali que o Cruzeiro ia ser o time a ser batido na temporada, né, Vitor? Sim, mostrava já que o Cruzeiro seria um time muito forte, até por conta daquilo que eu disse, né? O plantel do Cruzeiro, ele era muito potente. E esse Campeonato Mineiro, que isso facilitou muito. Quando você tem um time muito forte, quando você tem um plantel, né, muito qualificado, quando você disputa campeonatos de pontos corridos, facilita. Porque pontos corridos a gente sabe que quem vence é o time melhor qualificado. É o time que melhor consegue distribuir o seu plantel e usar os seus jogadores. E isso aconteceu com o Cruzeiro. Teve uma sorte tremenda, claro, de vencer os confrontos diretos com o Atlético Mineiro, né? Teve um jogo muito duro também contra o América nessa campanha de 12 jogos do Campeonato Mineiro. E ser de ponto corrido, porque como foi a Copa do Brasil, apesar que ele também acabou vencendo, e invicto também, de mata-mata poderia ter uma situação de parar a primeira fase, aí pegar com alguma coisa da Copa do Brasil, ter que escolher a Copa do Brasil, e aí numa semifinal e final acabar sendo derrotado e perder o campeonato. Sendo esse campeonato também, pontos corridos facilitou bastante para o Cruzeiro, porque a hora que ele disparou foi difícil de alcançar. E esse jogo 4-2 contra o Atlético, eu estava vendo hoje, né, alguns lances dele, o Atlético teve algumas chances claríssimas de gol, principalmente no primeiro tempo, só que o que o Alan falou é real. A montagem de time do Luxemburgo, principalmente com esses 3 volantes, Augusto Recife, Maldonado e o Wendel, e com o Alex como a cabeça do tridente, toda hora entrando na área, foi predominante para esse time. O Alex fez 6 finalizações nesse jogo, 2 defesas espetaculares, né, do goleiro do Atlético naquela época, que era o... deixa eu até me recordar agora, naquela época era um goleiro conhecido. 2003. Era um goleiro conhecido. Não era o Veloso 2003. Mais. Acho que não era mais o Veloso. Não, era um goleiro conhecido. Ele acabou jogando em um time grande, né, depois também, um time que fez sucesso. Daqui a pouco eu já me recordo e passo. E aí, então, nesse jogo, fez muita diferença isso. A liberdade do Alex, era quase impossível marcar ele. E aí os 3 volantes faziam. E os 2 laterais também. O Maurinho terminou o ano, aí esse número eu peguei aqui. O Maurinho terminou o ano, nada mais, nada menos, com 29 assistências diretas para gol. É mole? Rapaz. Jogou demais. O Maurinho, tô tentando pegar aqui, Vitor Duarte, o goleiro do Cruzeiro, mas se você puder aí pesquisar, você tem que dar a informação correta, depois você manda aí. Mas, realmente, o Campeonato Mineiro, então, o Cruzeiro atropelou todo mundo e não teve para ninguém. O Cruzeiro já conquistava, então, o primeiro título na temporada. E aí, começava já, né, em meados de fevereiro, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que era disputada na fórmula parecida com o que é hoje, mas antigamente você tinha que fazer o saldo para eliminar o jogo de volta, né, nas primeiras fases. E aí o Cruzeiro estreou contra o Rio Branco, do Espírito Santo, na Copa do Brasil, e venceu por 4-2, já eliminando o jogo de volta, né? Fez 2 gols de diferença, já eliminou o jogo de volta. Depois ele encarou o Corinthians do Rio Grande do Norte, e só empatou, hein? Na primeira partida só conseguiu empatar 2-2, mas na volta aí não teve para ninguém, foi 7-0 o jogo de volta. O Cruzeiro já mandava para casa mais um adversário. Em paralelo com isso, já começava também o Brasileirão. O Cruzeiro já começava a disputar o Campeonato Brasileiro, que foi o Campeonato Brasileiro aí mais longo, né? O campeonato mais longo, mais enxuto, já que tinha 24 equipes. Foi o primeiro por pontos corridos, né? 2003, e tinha 24 equipes, não 20 como é hoje, né? Então foram 46 rodadas, para você ter uma ideia como era mais longo o campeonato. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Aí o Cruzeiro ia avançando de fase na Copa do Brasil,
despachou o Corinthians do Rio Grande do Norte, como eu falei, e depois pegou o Vila Nova de Goiás. 2 vitórias também, 2-0 fora, 2-1 no Mineirão. Quartas de final, chegando nas quartas de finais da Copa do Brasil, já no mês de maio, né? O Cruzeiro ia encarar nada mais nada menos do que o Vasco, né? E isso tudo, é bom a gente deixar claro, já estava em maio e o Cruzeiro ainda estava invicto na temporada. Não tinha perdido para ninguém na temporada. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, não tinha perdido para ninguém. Invencibilidade aí desde novembro, aliás, uma invencibilidade que já vinha desde 2002. Desde novembro de 2002, o Cruzeiro não perdeu para ninguém. E pegou o Vasco nas quartas de final. Primeiro jogo em Minas Gerais, vitória por 2-1, gols do Alex Zabo e do Alex. E na volta, um empate em 1-1. Com isso, o Cruzeiro garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e ia enfrentar nada mais nada menos do que o Goiás. O Goiás, na época, tinha Fabão, depois jogou no São Paulo, Josué, também depois jogou no São Paulo, Danilo, também, e além disso, a dupla de ataque muito boa, Dimba e Araújo. Olha que dupla de ataque que o Goiás tinha, jogadores que fizeram sucesso com a camisa do Goiás, 2 fazedores de gols aí, faziam muitos gols. O primeiro jogo foi em Goiânia, e o Cruzeiro conseguiu vencer por 3-2, um jogaço, né? 2 gols do Alex Zabo não, 2 gols do David e um do Alex Zabo, na verdade, né? E depois o Cruzeiro ia jogar o jogo de volta em casa contra o Goiás. Enquanto isso, o Brasileirão já ia correndo, né, Alan? E o Goiás eliminou o São Paulo na fase anterior. O Goiás pegou o São Paulo, empatou na Serra Dourada em 0-0 e fez empatou com gols em 1-1, ganhou pelo gol qualificado fora de casa, né? Então, pegou esse Cruzeiro, foram 2 grandes confrontos, jogos difíceis. No segundo jogo, o Cruzeiro ele tinha vantagem e saiu perdendo, né? Então, o Cruzeiro virou com o segundo gol um bonito gol do Augusto Recife de cobertura que levou o Cruzeiro para a final. Então, ali era um campeonato curto e tinha um detalhe também que nessa época ainda os clubes que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil também. Então ali você não tinha todos os clubes, porém o Cruzeiro fez frente a cada fase, fez frente bem, jogando bem, e foi com muito mérito para a final contra o Flamengo, né, João? Exatamente, mas aí em meio a essa disputa com o Goiás, né, ainda tinha, já estava no Brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro perde a sua invencibilidade. Ele perde uma invencibilidade de 36 jogos em Salvador, jogando contra o Vitória bate o Cruzeiro e cai a invencibilidade de 36 jogos do time do Cruzeiro, e aí depois ele vence o Goiás por 2-1 e garante vaga na final da Copa do Brasil. E aí que eu quero o Vitor Duarte entrando na jogada, porque ele vai falar que foram 2 jogaços nessa final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã, e aí o que aconteceu, Vitor Duarte? Show do Alex, né? Golaço, o Alex fez mais um. Sim, foi um jogaço, principalmente o primeiro, né? Esse primeiro ficou muito marcado, só para não deixar passar, o goleiro do Atlético em 2003, naquele jogo do Campeonato Mineiro, era sim o Veloso. Ainda no Campeonato Mineiro era o Veloso. O reserva dele que eu tava tentando lembrar, o Marcelo, que passou pelo Corinthians depois, né? Aquele goleiro que jogou no Corinthians, era o reserva do Veloso nesta época, por isso que eu tava tentando lembrar. Eu sabia que mas era o Veloso ainda no Campeonato Mineiro. Ele era mais Marcelo. ou menos. 2006. Não vou falar. Exatamente. Naquele 2005 contra o São Paulo 5-1, ele era o goleiro do Corinthians. Mas era o Thiago. Batia a falta. Era o Thiago? Eu também era o Thiago. Tá certo. Mas o Marcelo chegou a jogar ainda com a NFI, né? Ele fazia do elenco. Ele fazia parte do elenco em 2005. O Marcelo. Nossa, que fase do gol do Corinthians. Mas aqui a gente vai falar desta final da Copa do Brasil de 2013. O primeiro jogo no Maracanã, né, o Flamengo com um timaço, né, tinha Felipe, Tirson, Fernando Baiano, um time muito bom. Felipe já jogando no meio, né, o Felipe ex-Vasco da Gama, já Júlio jogando César no meio. No gol. Júlio César no gol, Rua. Era um timaço, era um time fantástico. Tá para o Flamengo? Capetinha. Edilson Capetinha fazia dupla de ataque com o Fernando Baiano. E
esse time, né, o Flamengo faz uma pressão danada, principalmente no primeiro tempo, com o Maracanã, com mais de 80 mil, é um negócio assim assustador, muito, muito lotado. E aí, uma jogada ali pelo lado direito, o Alex começa a jogada, abre pro Maurinho, o Maurinho no David, o David faz o cruzamento, o Alex de letra dentro da área, faz o gol, e aí o Cruzeiro consegue levar o empate, né? E aí o Flamengo empata ainda no finalzinho do jogo, uma bola dentro da área, um chutaço ali, né? Acaba empatando o Flamengo ainda e deixando tudo aberto para a segunda partida no Mineirão. Só que no Mineirão, aí virou, né? O Cruzeiro tinha a torcida, o Mineirão entupido, todo mundo na expectativa. O jogo nem começou, com 1 minuto de jogo, o David faz 1-0, né? O Cruzeiro sai na frente. Logo na sequência, com 16 minutos, o Aristizábal faz 2-0. E aí, de cabeça, o Cris faz 3-0 ainda no primeiro tempo. 3-0 pro Cruzeiro. O Flamengo desaba, o Luxemburgo continua falando pro time ir pra frente, continua atacando o time do Cruzeiro. E aí, lá no finalzinho do jogo, já com 70 minutos, né, 25, 30 do segundo tempo, o Fernando Baiano, numa bola do Felipe Patterson, chega nele, ele domina e toca no cantinho do Gomes, faz o gol. O Flamengo acaba diminuindo, mas já não tinha mais tempo, até porque teria de empatar para poder levar para os pênaltis. 2 gols, naquele momento já seria muito difícil do time do Cruzeiro sofrer. Cruzeiro decretado campeão da Copa do Brasil, e um título que ficou marcado principalmente por enfrentar um time tão forte quanto o Flamengo e por ter derrubado um Goiás que vinha a ser a base do São Paulo campeão da Libertadores 2005, também comandado pelo Cuca, né? Realmente, um grande título, né? Já o segundo título dessa era aí, desse time do Cruzeiro 2003, e já para mostrar que o Campeonato Brasileiro também seria questão muito difícil alguém tirar o título do Cruzeiro, né? E, então, um jogo... Quarto título da história, né? João. Cruzeiro é um dos maiores campeões. Agora sim, o maior campeão da Copa do Brasil por ter ganho o bi seguido, mas naquele momento foi o 4º título da história do Cruzeiro. Maior campeão, diga lá. Não, eu lembro muito bem dessa final, eu estava assistindo e fiquei impressionado também com a efetividade dos gols das bolas paradas. 3 gols, assim, de cabeça, porém foram 3 gols de cabeça muito bonitos. Você pegar o primeiro gol, o David ali, ele foi consciente, o segundo gol do Aristizábal, ele pega um peixinho invertido ali, o Alex Cruz, ele tá na frente da linha da bola, ele tem a velocidade de recuar e cabecear, uma bola difícil ali, o terceiro gol, ele foi do Luizão, ele cabeceou, foram 3 lances muito efetivos e que o Cruzeiro utilizou muito durante a temporada, né? A bola parada do Alex também, e a bola alta tanto dos seus atacantes como o David, Aristizábal, Mota também, e os zagueiros também, que era comum você ver o Cruzeiro fazendo muitos gols de cabeça, e pegou o Flamengo de surpresa. Você fechar o primeiro tempo com 3-0, aí no segundo tempo era só administrar. O Cruzeiro fez bem, apesar do gol do Fernando Baiano, o Cruzeiro segurou bem e foi para o seu segundo título no ano, né? E tetracampeonato da Copa do Brasil, né? Em 2003, João. Exatamente. O Alan, ele disse aí, realmente para a gente ver como era um time muito bem treinado, né? Tinha jogadas técnicas espetaculares como o Alec, um toque de bola alucinante ali, mas também era um time de bola parada, né? Era um time que também tinha jogadas ensaiadas em bolas paradas, um time muito, muito forte mesmo, que conseguiu conquistar a Copa do Brasil e vinha aí como um dos favoritos aí pro Brasileirão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode completar, Vitor Duarte. Só para falar, isso é até um detalhe para a gente poder comentar, porque é interessante demais, como os laterais desta época faziam a diferença nas equipes bem trabalhadas, principalmente os times do Luxemburgo, né? A gente falou nessa semana agora do Corinthians campeão 98-99, que tinha o Vanderlei Luxemburgo, que ele tinha ali
né? O Índio, que não era um grande lateral, mas no esquema jogava muito, o Kleber, até o próprio Silvinho, e aí você pega esse Cruzeiro com o Maurinho e Leandro, com o Maicon jogando muitos jogos, você pega o Palmeiras do Felipão, que tinha, né, o Palmeiras do Luxemburgo lá atrás, que tinha Cafu e Roberto Carlos, depois o Júnior e o Arce, você pega o time do São Paulo de 2005 com o Cicinho Júnior. Então, o que a gente não tem mais é o que a gente tinha muito, né? Laterais que faziam a diferença e laterais que chegavam no fundo e sabiam o que fazer. Hoje, talvez o Fagner e os dois do Flamengo são os 3 únicos que chegam no fundo hoje e conseguem fazer uma jogada importante para o ataque. É uma posição que estamos em escassez, realmente. Só a gente vê a seleção brasileira. Daniel Alves, com 38 anos, né? Ainda é o titular da posição absoluta. Ninguém fala, ninguém contesta. E do outro lado, também, essa disputa. O Felipe Luiz também já é veterano. Não se sabe quem que vai tomar essa vaga. Tem alguns bons jogadores, mas ninguém consolidado, né? Você tem o Jorge, que pode ser esse cara. O Alexandre, que também já não é mais nenhum garoto. Enfim, jogadores aí que a gente não sabe quem que vai ser o titular após a aposentadoria do Daniel Alves e também do Felipe Luiz. O Rafinha também está com idade avançada, o Fagner também não é mais nenhum garoto, enfim. Uma posição que... Isso que o Leandro nem foi um lateral assim, nota 8, 9. Eu acho que o Leandro, na carreira toda, 6, ele foi um nota 6, 7 no máximo. Só que nesse time do Cruzeiro ele jogou, como eu falei, dos 46 jogos do Brasileiro, ele jogou 44, pô. Então, pode falar, Alan. Se você pegar a carreira do Leandro... ele teve um ápice dele, né, em 2006, em 2003, no Cruzeiro. Depois ele foi para o futebol de Portugal, foi para o Porto. Aí depois ele volta para o Cruzeiro, tem uma temporada irregular, aí ele vai para o Palmeiras. Palmeiras, ele joga em 2007, em 2008, com o Luxemburgo depois, ele faz uma boa temporada em 2008. Mas, assim, são anos bem distantes, né? Então, você pegar um outro jogador, né? Se você pegar o Maurinho fez 2 anos muito bons, assim. Então, ali também, depois ele, infelizmente, até pelas lesões também, mas o que a gente estava, o que vocês estavam comentando, hoje em dia você não vê um lateral que chega, exceção dos 2 laterais do Flamengo, também aquele que chega na linha de fundo e cruza na cabeça do atacante, né? Hoje em dia o lateral é muita força, chute de longe, força na cobrança de lateral. Hoje em dia você não prioriza o cruzamento, você prioriza mais as cobranças de laterais na grande área. Então está muito escassa, né, essa questão do treinamento, né, essa questão de você aprimorar a técnica na bola cruzada, a jogada de linha de fundo, né, João? Sim, sem dúvida. E aí o Cruzeiro então vencia a Copa do Brasil e o Brasileirão já estava em andamento, como eu já disse aqui, e o Cruzeiro com aquela expectativa, né, já que conquistou esses 2 campeonatos, por que não conquistar também o Campeonato Brasileiro? E aí o Cruzeiro perdeu até alguns jogadores, né? O elenco acabou sofrendo algumas perdas, mas nada assim muito preocupante. E aí na 8ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o que seria o seu maior adversário nessa campanha, o time que seria talvez o time que poderia, quem sabe, ameaçar esse título, que era o Santos, atual campeão brasileiro, com o Robinho, com o Diego, enfim, com jogadores aí, e a garotada do Santos, os meninos da Vila, que já falou aqui também nessa série, que fez sucesso em 2002. E aí, na 8ª rodada, o Cruzeiro vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos e não toma conhecimento. Vence por 2-0 com gols do Aristizábal e do Mota. E aí a torcida se enche de esperança, né? Pô, se a gente ganhou o atual campeão brasileiro, o time a ser batido, com essa garotada que fez tanto sucesso no ano passado, e a gente conseguiu vencer dessa forma, então a gente tem tudo aí para conquistar o brasileiro também. O time foi muito eficiente, o time do Cruzeiro, e aí depois o Cruzeiro só ficou fora da liderança durante o campeonato inteiro por 2 oportunidades, né? O Santos conseguiu assumir a liderança durante o campeonato, que era o campeonato mais longo, como eu disse aqui. Mas foi um time que foi linear, assim, foi um time que foi realmente com uma maturidade e com uma regularidade impressionante.
não perdeu aí grandes jogos, foi passando por cima de todo mundo. E aí, com 2 rodadas de antecedência, o jogo era contra o Paysandu, né? No Mineirão, lotado, Mineirão, mais de 73 mil pessoas, Vitor Duarte. E aí, ao lado do seu torcida, o Cruzeiro conquistava o Campeonato Brasileiro depois daquele jogo contra o Paysandu, que foi um jogo, não foi tão simples. Talvez a ansiedade, né, dos jogadores para ser campeão, dificultou um pouquinho a partida, mas o Cruzeiro, com muitos méritos, conquistava o título, então, com 2 rodadas de antecedência, frente ao Paysandu, né, Vitor Duarte? Diante do Paysandu, realmente, não foi um jogo. Eu vi a reprise desse jogo completa, essa semana, inclusive, né, que estava passando na faixa especial do Sport TV, muito legal. E olha, eu gostei muito desse time, mas, lógico, esse foi o jogo da taça, né? Faltando 2 rodadas, onde o Cruzeiro levanta, né? Não, literalmente o jogo da taça foi contra o Fluminense, que foi para mim o principal jogo dessa campanha, né? E tem o golaço, o gol mais bonito do campeonato tá nesse jogo, mas o que marcou, sim, foi o jogo contra o Paysandu, onde o Cruzeiro é decretado campeão brasileiro. E esse jogo tinha essa ansiedade, precisa vencer, aonde o Cruzeiro sofreu um pouquinho, principalmente no primeiro tempo. O Paysandu mais leve, apesar do Mineirão lotado, apesar de estar jogando contra a torcida, sem responsabilidade nenhuma, consegue, né, uma tranquilidade danada no jogo. Só que aí, com o passar do tempo, o Cruzeiro vai se ajeitando, vai entrando, né, no jogo, consegue sim, né, o título. Mas eu gostaria muito de citar o jogo contra o Fluminense, que foi um negócio assim assustador, né? Acho que você vai falar sobre isso. O gol do Alex foi um negócio assim de outro planeta. Ele fez um gol na primeira rodada, né, do campeonato, também um golaço, né, também de cobertura contra o São Caetano, mas nesse jogo, né, contra o Fluminense, foi sim o gol mais bonito do campeonato. Ele faz 2, mas foi esse primeiro. Mas contra o Paysandu era só questão de tempo, né? Tava só esperando, né, a última vitória para poder decretar. O Cruzeiro conseguiu e aí saiu sim o campeão brasileiro de 2003. Acredito eu que até poderia ter sido antes, mas o Santos e o São Caetano ficaram ali na bota até o finalzinho do campeonato. Exatamente. Manda um abração aí pro Kennedy, para ele e pro Gabriel, né? Acho que é isso, né? Boa noite. Manda um salve para mim e o Gabriel. Manda um abraço aí para eles que estão acompanhando aí a live. Ele sempre ligadinho, estava ontem também acompanhando e mais uma vez aí acompanhando a nossa live. O Cruzeiro então conquistava o título, Alan, mas ainda faltava algumas coisas, né? Faltava quebrar alguns recordes, já que o título acaba por muitas vezes desmotivando, né? Pô, já ganhamos, tal, não vamos mais colocar o pé, vamos fazer festa. Mas o Cruzeiro não. Faltavam 2 rodadas para o Cruzeiro bater 2 recordes, né? O recorde de pontuação máxima no campeonato e o recorde de gols marcados. E aí, não deu outra. Esse jogo que o Vitor Duarte citou aí foi realmente espetacular. O Cruzeiro enfiou 5 no Fluminense, né, Alan? 5-2. Ah, com certeza, com certeza. O Vitor Duarte citou os gols contra o São Caetano, né? Contra o próprio Fluminense. Ali foi uma obra-prima, porque o Alex ele dominou a bola e de costas já deu de cobertura em cima do goleiro. Ali é uma visão espetacular de quem estava numa fase incrível. E além disso, ele marcou outro golaço nesse mesmo jogo de fora da área. Um chute lindo no canto direito do goleiro, que era uma marca dele, né? O chute de fora da área também. E o Alex ele marcou muitos gols assim de imprevisíveis, que somente craques conseguem fazer, né? Como esse do São Caetano, Fluminense, contra o próprio Flamengo também, de letra ali. Quem imaginou que ele ia dar uma letra ali de perna direita? Ninguém imaginou ali, só para quem foi craque. E depois quebrou recordes, e além disso, como está na nossa tela aí, 100 pontos, e marcou mais de 102 gols marcados, e um aproveitamento no campeonato de 72,5% num campeonato com 46 rodadas. Ou seja, era muito jogo. Então, um aproveitamento desse com 102 gols marcados e mais de 70% de aproveitamento. Tem um dado aqui interessante, que em casa o Cruzeiro ele teve 81
63,16% de aproveitamento jogando em casa, e fora de casa, 63,77% fora de casa. Ou seja, era um time que se impunha dentro de casa com a sua torcida, e fora também. Tinha muito respeito dos adversários também. Então, um clube que, além de marcar 102 gols, ele sofreu 47. Então, o Cruzeiro ele foi dominante nesse campeonato. Ele teve 31 vitórias, 7 empates e perdeu somente 8 derrotas, né? Então, perdeu, dá para até contar nos dedos aqui, perdeu para Vitória, Flamengo, Figueirense, Paysandu no primeiro turno. Aí no segundo turno perdeu para o Goiás, São Caetano, Juventude e Internacional. Ou seja, que campanha do Cruzeiro, João. Fantástico. Nesse jogo contra o Fluminense, né, que era o penúltimo jogo. O único time que não perdeu pro Cruzeiro no campeonato foi o São Caetano. Os outros todos perderam. Exatamente. Nesse jogo contra o Fluminense, foi 5-2. O Mota fez 1, o Alex fez 2, um do Zinho e um do Márcio Nobre. Mas aí a gente pensou, pô, acabou, né? O Cruzeiro já deu todos os espetáculos possíveis no campeonato, e na última rodada acho que vai relaxar, e aí vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova, deve ir com o time reserva, enfim. Mas não, como eu falei, esse time queria quebrar recordes e mais recordes. E aí, rapaz, o último jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o Cruzeiro mandou nada mais nada menos do que um 7-0, e um tal de Alex fez 5 gols ele fez na partida, para ir fechar com chave de ouro a campanha, e para ninguém contestar que esse time foi brilhante, né, Vitor Duarte? O cara fazer 5 gols em um jogo que não valia mais nada, a não ser bater os recordes de 100 jogos, de 100 pontos, 102 gols, é uma coisa absurda, né? 7-0 para cima do Bahia, né, Vitor Duarte? Tinha uma luz ali naquele rapaz que era um negócio assim fantástico. Depois, para quem... não é à toa, né? Não é à toa que o cara... o Alex, ele teve poucos clubes na carreira, né? O único clube que ele jogou, que ele não foi ídolo, foi o Flamengo, que ele jogou 13 jogos só. Aquele Flamengo tudo bagunçado de Alex, Denilson, Edilson, Bete, que não tava todo mundo e não tinha ninguém. É o único. Ele foi ídolo do Coritiba, que é o clube onde ele iniciou e terminou a carreira. Ele foi ídolo do Palmeiras, campeão da Libertadores. Tem uma estátua no Fenerbahçe e conseguiu a tríplice coroa no Cruzeiro. Alguma coisa a mais para falar desse cara? Nesse jogo ele tem 5 gols. 4 de pênalti e um que ele dribla o goleiro e faz o gol. É simples assim. O cara, o que ele fez? 38 gols em um ano, como camisa 10 de um time. 23 gols no Campeonato Brasileiro. Esses dias a gente estava brincando e até falou, porra, o Gabriel fez 19 gols no Campeonato Brasileiro, os caras estão colocando ele como um dos maiores atacantes da história do Flamengo. O Alex, camisa 10, fez 23 em um Campeonato Brasileiro. Ele nem era atacante. O cara fez 38 gols no ano. O cara, sabe, são coisas que não entram. O Alex hoje, né, eu tava até vendo, ele tem mais gols na carreira do que Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ricardinho, Edilson e Ronaldo Fenômeno. Aí você vai falar, o Ronaldo não era pra ser, porque o Ronaldo teve 2 lesões sérias. Provavelmente o Ronaldo ultrapassaria 800 gols. Mas não, o Alex foi meia, e ele tem mais de 700 gols na carreira. Isso não é pra qualquer um. E esse jogo mostrou isso, 5 gols num jogo só. Impressionante. E aí chegava então o fim de um time espetacular, né? Conquistou aí essa tríplice coroa que falamos aqui, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileirão, e aí depois venceu alguns estaduais ainda, mas sem nenhuma intensidade, sem nenhum brilho, como foi essa equipe. O Alex acabou deixando o Cruzeiro em 2004 para ser ídolo no Fenerbahçe, como diz o Vitor Duarte, tem uma estátua lá. O Luxemburgo foi ser campeão de novo no Santos, foi ser bicampeão seguido, 2004. É brincadeira. Foi treinar o time do Santos. Ele vivia uma fase espetacular. Ele estava numa fase que ele estava preocupado apenas em treinar o time, ele não fazia mais polêmica, essa coisa toda aqui. Ele ia pro time, ele era campeão. Como a gente até falou do negócio da seleção brasileira, depois a gente estava conversando. Se o Luxemburgo não tivesse ido para a seleção, talvez ele... Porque, olha essa linha do tempo. Ele campeão com o Palmeiras, campeão com o Corinthians, aí foi para a seleção. Aí tem esse ato que ele não consegue bem com a seleção, fica lá na parte de baixo das eliminatórias e ainda cai nas Olimpíadas, da CPI e tudo mais. Aí ele volta. O Luxemburgo se restabelece. Campeão com o Cruzeiro,
campeão com o Santos, Real Madrid. Imagine se não tivesse a seleção nesse caminho. O que não seria a carreira do Luxemburgo nesses 10 anos? Espetacular, espetacular. Por isso que eu sou fã do Vanderlei Luxemburgo. Para mim também é o maior técnico que eu vi aí. E tem que ser mais respeitado, né? As pessoas ficam falando que o cara está ultrapassado e esquecem da história do Vanderlei Luxemburgo. Que podemos falar o que do trabalho dele no Palmeiras? Não é brilhante? Aí dá nada. Não é brilhante, mas é um trabalho ok. Muitos esperavam que iria passar vergonha, que o Luxemburgo não tinha capacidade nenhuma, que o Palmeiras estava fazendo um péssimo negócio contratar. Vamos aguardar, né? A gente não sabe, pode ser realmente que não dê certo. Mas ele está aí até hoje sendo treinador, o Vanderlei Luxemburgo. Então foi isso. Aí o time acabou perdendo esses jogadores, né? Ainda disputou aí a Libertadores em 2004, trouxe o Rivaldo em 2004 para disputar a Libertadores. O Edmundo depois acabou passando. O Edmundo foi antes, né? Passou pelo Cruzeiro, mas foi antes. Mas então tentou montar mais uma vez um grande time, mas aí não deu mais certo. E é triste, né? A gente imaginar que hoje o Cruzeiro está na situação que se encontra, né? Um time tão vitorioso, um time glorioso. Recentemente ainda conquistou grandes títulos, Copas do Brasil, é o maior campeão. Mas agora vai ter que suar aí para voltar para a Série A. Foi rebaixado ano passado. É uma coisa lamentável. O grande Cruzeiro, a gente espera que ele volte aos grandes momentos, né? Mas só para a gente terminar aqui, eu passo para vocês dar as suas considerações finais. Olha como esse time era espetacular. Olha os personagens, como eu já disse aqui, o Gomes. O Gomes, ele foi goleiro depois do PSV muito tempo, com certa idolatria até, o pessoal adora o Gomes, depois foi pro Tottenham, como disse o Vitor Duarte, e passou por seleção. Ficou muito tempo em seleção, Dunga convocava ele Duas Copas do Mundo. Vezes. Duas Copas do Mundo. Um goleiro muito bom, o Gomes. Uma Copa do Mundo. Uma Copa, acho que ele foi só uma. Foi só com o Dunga, né? Uma ele participa do ciclo, quando ele foi para a Copa com o Dunga. 2010. Uma ele participa do ciclo completo e fica fora, que foi 2006, aí acabou indo o Rogério Ceni, o Dida e o Júlio César, e em 2010 ele vai convocado com o Dunga. O Maicon lateral também que dispensa os comentários. Copas do Mundo, o Maicon disputou 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. 2010, 2014 e 2018. Não, 2018 ele não estava, né? 2010 e 2 Copas. 10 e 14. 2 Copas do Mundo, lateral que foi durante muito tempo brigando com o Daniel Alves aí pela titularidade da seleção brasileira. Anos de Internacional de Milão, é ídolo na Internacional também, porque ganhou Champions League por lá, uma fase espetacular. O Maurinho, que depois acabou sumindo um pouco, né? Mas que já tinha conquistado o Campeonato Brasileiro pelo Santos também. Depois conquistou pelo Cruzeiro, mas era um grande lateral. O Cris também disputou a Copa do Mundo. Em 2006 o Parreira levou o Cris, frequentou também durante muito tempo a seleção brasileira, ídolo no Lyon. O Luizão também disputou a Copa do Mundo, né? Disputou o Luizão, foram 2006. O Luizão, muitos falam que é o maior ídolo da história do Benfica. Ele e Pablo Aimar. Tá vendo? Como é que é um roda espetacular. Olha como o elenco era espetacular e era cheio de talento, né? O Luizão disputou então 2 Copas. O Edu Dracena, dispensa comentários, campeão por onde passou, foi no Corinthians, foi campeão, no Cruzeiro foi campeão, no Fenerbahçe também fez grande sucesso, no Santos foi campeão, no Palmeiras foi campeão, enfim. Um zagueiro espetacular também, que finalizou sua carreira aí há pouco tempo, o Edu Dracena hoje trabalha lá no Palmeiras. O Leandro, como a gente disse aqui, não era assim um grande lateral, mas conseguiu um título paulista em 2008, depois com o Palmeiras, com o próprio Luxemburgo. O Maldonado foi campeão brasileiro também pelo Flamengo em 2009, pouco a gente lembra, mas passou também por grandes equipes do futebol brasileiro, jogou no Santos, né? Enfim, o Maldonado também um jogador que foi um dos gringos com maior destaque. Na lista da Libertadores com o Santos, Maldonado. Também. É um grande volante, um dos estrangeiros que fez mais sucesso aqui, o chileno Maldonado. Augusto Recife era aquele coadjuvante que ajudava, que carregava o piano dos outros, né? O Felipe Melo, sucesso na carreira também, Copa do Mundo, jogou na Juventus, jogou na Internacional, jogou no Galatasaray, é ídolo do Galatasaray e hoje é ídolo do Palmeiras, foi recuado para azar agora, mas também um baita de um volante. O Zinho, que já era veterano na época, mas já tem conquistado muita coisa por Flamengo, por Palmeiras, enfim, um meio campista realmente espetacular também. O Wendel também, um volante técnico, né? O Wendel, um volante técnico canhoto, jogou muito bem, depois também jogou no Santos. Não sei se ele estava também no elenco do Santos. Foi muito importante o Wendel. Muito importante. O Wendel era um dos grandes coadjuvantes do futebol brasileiro. Foi muito... Ele, Michel Bastos. Não aparecia muito para torcida, exatamente. Né? Não aparecia muito. Ele
Mas era um baita. Não, ele jogava... Exatamente, em 2003 ali, ele nesse meio campo, junto com o Maldonado, Augusto Recife, ele jogava ali um pouco mais pelo lado esquerdo, mas ele cumpria muito bem o papel dele taticamente, chegava bem na área. Depois ele jogou no Santos em 2006. Em 2006 ele jogou no Santos com o Luxemburgo. Depois ele fez carreira no Bordeaux, da França, e depois na Arábia Saudita, depois jogou no Vasco. Mas foi muito importante em 2003, porque taticamente ele foi fundamental na composição daquele meio campo, né? Diga, Vitor. O esporte, né? O Wendel encerrou a carreira no esporte, foi fazer um curso na Europa e hoje, né, acaba de terminar, faz muito pouco tempo ele terminou. Eu estava até acompanhando, né? Porque ele acabou começou a me seguir, curtiu a nossa publicação lá, e aí eu fui acompanhar. Ele acaba de se tornar treinador de futebol. Agora tem a licenciada da CBF, o Wendel logo está aparecendo aí, vai ser treinador de futebol. Grande Wendel. Aí, então, daqui a pouquinho aparece um grande time aí. Ô, minha tia, grande beijo, tia Edith, acompanhando aí a nossa transmissão. Realmente uma pessoa especial aí na minha vida. Um beijão pra ela, tá acompanhando. E realmente, e aí a gente continua, né? O Martinez, baita jogador também, depois jogou no Palmeiras, volante canhoto moderno, né? Volante canhoto é difícil a gente acompanhar os canhotos, né? E sempre são jogadores de qualidade, né? Esses volantes que são canhotos. O Alex, não precisa nem falar, já falando muito. Alex Zabel, grande atacante, jogou demais naquele ano, jogou no São Paulo também, jogou no Santos, baita atacante. O Mota, que também acabou sumindo depois, né? Não fez lá grande sucesso, mas naquela campanha foi muito importante. O David também fantástico, artilheiro por onde passou, ficou marcado por aquele gol que ele perdeu no Flamengo, mas é uma injustiça com ele, né? Por onde passou, ele foi fantástico. Fez muitos gols, por onde o passou. David, João. Corinthians, Santos, diga lá. O David é exatamente como você falou, ele ficou muito marcado por aquele gol que ele errou na trave, né, diante do Vasco, aquele gol feito, mas o David era muito bom jogador. Se você pegar em 2002, 2003, 2004, 2002 no Corinthians, 2003 no Cruzeiro, depois ele foi para o Sporting de Portugal, e 2004 ele foi um dos grandes artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele fazia muitos gols, era um atacante nato e sempre em jogos decisivos ele anotava gols. Era um grande atacante, né, também, João. Foi técnico do Cruzeiro também. Já sem grande sucesso, né? Ele tentou a carreira aí. Naquele time do Zico, no Fenerbahçe, o David foi assustador. No time do Zico. O Zico tinha Lugano e Edu Dracena na zaga. Um golaço. Aquele perdeu, né, as semifinais da Liga dos Campeões pro Chelsea. Lugano e Edu Dracena na zaga, sim. Roberto Carlos na lateral jogo, e na outra lateral era o Marco Aurélio, um brasileiro naturalizado turco. Aí tinha Maldonado no meio campo, tinha Alex, David, e aí tinha mais alguns brasileiros por lá também. Era um time assim... Fábio Luciano jogou no Fenerbahçe. O Fábio Luciano é da geração anterior. O Fábio Luciano, ele joga na geração anterior, logo que ele sai do Corinthians, ele vai à Turquia, e aí ele retorna da Turquia já quando esse time está sendo montado lá, né? Na verdade, o Edu Dracena, ele é o substituto do Fábio Luciano no Fenerbahçe. O Fábio Luciano retorna ao Flamengo, e aí o Edu Dracena é contratado para o seu lugar. Você esqueceu de um cara aí do Fenerbahçe. Quem será? Casim. Meu pai amado. Ai, Maria. O Casim. Não, tinha um atacante turco lá, que o Alex fala bastante, um tal de... Matea Kesma, que o cara foi brincar com o Zico uma vez, falou que o Zico não era lenda, que o Zico não batia falta, que o Zico... Aí, os caras pegaram, tá bom então, né? Aí falou assim, o Zico falou, eu tô de tênis. Pegou, pediu pro roupeiro, falou, pega uma chuteira lá pra mim. Pegou a chuteira, colocou um goleiro lá do Sub-20 lá no gol lá, falou pro cara, eu vou aquecer, a partir da terceira você conta. E aí eu vou te dar 5 chutes. Se eu acertar na trave você ganha, se o goleiro pegar você ganha, se eu acertar a barreira você ganha, só vale o gol. O Zico deu 5. No terceiro o cara mandou parar. Nunca mais ele brincou com ninguém.
Imagina só, o cara vai desafiar só um dos melhores cobradores de falta da história, o Zico, lá no Fenerbahçe. Deu no que deu. É isso aí. E para finalizar, o Vanderlei Luxemburgo, né? Que dispensa comentários também, multicampeão por onde passou, né, estava numa fase espetacular no Cruzeiro e era o grande técnico, o grande comandante aí dessa equipe. Chegando então ao finzinho dessa nossa live, 22 horas mais 7 minutos. Você segue aí o Vitor Duarte, tá aí o Instagram do Vitor, eu coloquei também o do Alan aí para você seguir. Então é isso, né? Então eu quero agora passar para você. Pergunta você. Eu ia perguntar para você, né? Pergunta para mim. Não, é exatamente. Eu queria. Vamos lá, vamos ver se a pergunta é a mesma. Já que você está comandando, você pergunta, senão aí antes do meu destaque final eu faço. Vamos lá então. Eu queria perguntar para você, eu não sei se é muito difícil de responder, não. Esse time do Cruzeiro de 2003, eu tenho vários times, né? Teve grandes jogadores lá atrás também, antes da nossa geração, né? Jogadores que a gente não acompanhou muito, mas que fizeram época no Cruzeiro. Mas esse é o maior Cruzeiro da história, Vitor Duarte? Um grande abraço a você, pode dar o seu destaque final e perguntar o que você queria pra gente também. Eu vou perguntar primeiro, aí eu faço a minha resposta do Cruzeiro e fecho com o meu destaque final. Primeiro, a minha pergunta é, Vanderlei Luxemburgo foi o maior treinador que você viu treinar um time no Brasil? Fica para vocês dois e já respondo. Já respondo que para mim foi o cara mais estratégico, o mais espetacular e o que tinha times mais encantadores. É muito revelado do Jorge Jesus agora no Flamengo. Para mim, o Luxemburgo, no seu auge, foi melhor que o Jorge Jesus de longe. Não precisa pensar muito. Quero ver o Jorge Jesus mais para ter essa noção. Questão que você perguntou. Cruzeiro, foi o maior time do Brasil dos pontos corridos? Olha, o maior time que o Cruzeiro, né? O maior time que o Cruzeiro teve. Eu acho que o time de 2014 do Marcelo Oliveira foi muito bom. Eu tenho outra pergunta, hein? Acho que é uma pergunta melhor ainda. Vamos lá. Qual time é melhor? Flamengo 2019 ou Cruzeiro 2003? Se for, aí eu vou ter que responder meio picado essa resposta. Se você jogar sem mureta, muito boa, dá pra gente ficar discutindo aqui isso muito tempo. Se você for colocar um campeonato de 2013 de pontos corridos e jogar esse Flamengo lá, o Cruzeiro vence. Eu acho que o Cruzeiro conseguiria a vitória, porque, como eu disse, o Luxemburgo no auge é melhor que o Jorge Jesus, eu não posso ser incoerente. Se você colocar um torneio de mata-mata para fazer essa disputa, aí vai dar jogo. Aí dá jogo porque os jogadores do Flamengo também são muito decisivos e estão numa fase iluminada, como é o caso do Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, principalmente o Gabriel. Porém, aquele time do Cruzeiro sofria muito pouco gol, e a zaga do Flamengo não é tão assim, né? O Flamengo ele não tem times para bater de frente com ele. A zaga não foi tão testada, principalmente depois que perdeu o Pablo Mari agora nesse final do ano. Contratou o Gustavo Henrique, é bem verdade, mas né, não dá para saber. Então, num torneio de mata-mata, acho que daria jogo. O Flamengo teria uma chance maior de ganhar. Mas em pontos corridos, sem pensar muito. Para mim, o Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro, para mim, é o melhor, sim. 2013 é o melhor Cruzeiro que eu vi. O de 2014, o segundo time do Marcelo Oliveira, o primeiro tinha alguns refugos, né, que a gente costuma chamar de refugo, jogadores que foram bem aproveitados, Dagoberto, Borges, Júlio Batista. O segundo, sim, mais estabilizado, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno. Acho que jogou um futebol mais vistoso, porém esse de 2003 foi espetacular, fantástico. Então eu escolho o Cruzeiro nos dois. No de 2003 foi o melhor Cruzeiro e no de 2003 foi melhor que o Flamengo de 2019. Beleza, João? Grande abraço, obrigado demais. Espero que a gente volte na semana aí com mais coisas. Quem sabe amanhã mais uma também para seguir essa série. E segunda-feira, amanhã à noite a gente confirma, já tem divulgação na página, tem... Segunda-feira tem convidado especial por aqui para relembrar mais um time, para fazer uma entrevista, live super especial com um convidado, e aí você vai ficar sabendo logo, logo aqui na nossa página. Um abraço! Ah, que legal, hein? Que legal. Novidades, então acompanha, hein? Você, então, que está nos acompanhando aí, ó, YouTube. Sempre importante você ir lá e se inscrever no canal, porque os conteúdos daqui também aparecem lá, e é muito importante para a gente que você se inscreva e dê o seu like também nos conteúdos, o Instagram aí nosso, que é o Rádio Underline Prorrogação, a página do Facebook, que é essa que você está acompanhando, o meu Instagram também pode ir lá, seguir, que eu também vou divulgar muitas coisas por lá, o Vitor Duarte também no Instagram dele, e o Alan também, que eu já
divulguei aqui, mas eu vou colocar mais uma vez para você aí seguir o Instagram do nosso Alan Gomes. Por falar em Alan, agora tá com você, Alan. As 2 perguntas feitas aqui para encerrar nossa live. Primeiro, Vanderlei Luxemburgo é o maior técnico que você já viu? E segundo, são 3, né, Vitor Duarte? É verdade, são 3. O Luxemburgo é o maior técnico que você já viu? A primeira. Segundo, esse Cruzeiro de 2003 é o maior Cruzeiro que você já viu? Terceira, qual time foi melhor? O Flamengo do ano passado, ou o atual Flamengo, né, que ainda continua com os mesmos jogadores do Jorge Jesus, ou o Cruzeiro de 2003? E aí, tá mole para você ou não, Alan? Obrigado, um forte abraço a você. Obrigado, João. Obrigado, Vitor. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou nessa grande live, né? Desses times históricos. É bom pegar essa nostalgia. Então, a primeira pergunta sobre o Vanderlei Luxemburgo. A diferença do Vanderlei Luxemburgo, se você pegar numa toada no começo dos anos 90 até ali em 2008, 2009, você pega ele sempre por cima, se você pegando times competitivos, ganhando campeonatos a todo ano, e a diferença, além do Luxemburgo de ser um estrategista, ele sabe montar time. Se você pega deixa ele para fazer nessa época, pegar uma temporada inteira, ele sabe montar o time, sabe exprimir o melhor dos seus atletas, assim, em questão de estratégia, de futebol bem vistoso, de entender a importância de cada jogador dentro de campo, claro, deixando de lado as polêmicas, mas assim, você pegar sempre um técnico em alta, em anos consecutivos, com certeza o Luxemburgo, para mim, foi um dos melhores técnicos do Brasil, para mim. Em relação ao Cruzeiro, tem muita comparação ao Cruzeiro que ganhou a Copa Libertadores de 97, no finalzinho da década de 90, ao qual a gente também citou muitas vezes nas lives, tanto do Corinthians como no Palmeiras, que era um Cruzeiro muito competitivo, mas em questão de time vistosos, assim, tem o de 2013 e 2014, que era um time muito bom, jogava bem para frente. Você tinha Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, você tinha Borges, depois veio Marcelo Moreno também, mas em questão de plantel, de questão de jogo, de domínio, eu fico com o Cruzeiro de 2003 o melhor. E é engraçado que eu também fiquei pensando nessa comparação, se você pegar posição por posição entre Cruzeiro de 2003 e Flamengo de 2019, há alguns que levam vantagem, na minha opinião, os laterais do Flamengo, para mim, taticamente e pelo o histórico, eram melhores que Maurinho e Leandro, mas assim, eu penso no futebol jogado, no futebol que é o de hoje em relação de 2003. Na minha opinião, tecnicamente, o futebol brasileiro, além do campeonato ser muito longo, ele tinha times muito competitivos. Você tinha o próprio Santos, você tinha o próprio São Paulo, você tinha o Goiás, que era muito forte também. Então, o próprio São Caetano também, que era um time muito forte, e o Cruzeiro foi muito bem naquele ano. Eu acho que se você pega esse Flamengo e coloca em 2003, ele teria muito mais dificuldades para impor o seu jogo, mesmo que esteja sobrando sobrou em 2019, mas eu fico com o Cruzeiro também. Então, respondendo a primeira pergunta, Vanderlei Luxemburgo é o melhor técnico que eu vi em questão de estratégia, de formar plantel, de conhecer, de exprimir o melhor do seu jogador, de buscar improvisar um jogador, recuar. A segunda, para mim, é o melhor Cruzeiro que eu vi jogar também, vi de 2014, mas de 2003 para mim foi o melhor. E entre Flamengo de 2019 e Cruzeiro de 2003, eu fico com o Cruzeiro de 2003, João. Então, uma boa noite. Mais uma vez, é um enorme prazer estar participando da live. E estamos aí sempre. E o pessoal fique em casa e procurem sempre lavar as mãos e se cuidar. Boa noite. Muito obrigado. Grande abraço, Alan. Importantíssimo realmente o que você falou aí. Eu também vou responder as perguntas, porque eu não vou ficar no muro, não. Porque o Duarte achou que eu ia ficar no muro, mas eu não vou ficar. Eu acredito que o Luxemburgo, sim, eu já disse algumas vezes, é o maior técnico que eu vi,
disparado na frente do Jesus também. Eu acho que o Jesus é um bom técnico, mas não tem ninguém que se igualou a ele nos tempos que eu vi o futebol brasileiro, desde que eu consegui acompanhar. Eu não tem nenhum melhor que o Vanderlei Luxemburgo. Alguns bons treinadores, mas não chegam aos pés do Luxemburgo na questão tática, de saber montar o time. Um dos melhores treinadores que eu vi, aliás, o melhor que eu vi em mudar um jogo com uma substituição, em fazer a leitura do jogo e mudar uma partida com uma substituição. Um dos treinadores que o melhor treinador que eu vi em você descobrir jogadores que o jogador poderia fazer mais de uma função no campo. Pega exemplos, o Rincon, ele puxa o Rincon da meia e faz se tornar um dos melhores volantes da história do Corinthians, enfim, o colombiano Fred Rincon. Ele fez junto com alguns outros jogadores também em sua carreira. E na questão motivacional, algumas preleções aí dele já vazaram, a gente já pôde ver os vídeos, enfim, o pessoal já divulgou. O que ele fala para os caras, é impossível os caras não chegarem dentro do campo e comer grama, entendeu? A questão motivacional do Luxemburgo também é realmente espetacular. Então, eu acho que o Luxemburgo, sim, é claro que teve erros aí, alguns erros aí depois desse período que ele foi muito bem, algumas escolhas erradas, né? Tentou, muitas vezes aí o pessoal diz que ele tentou ser não apenas senador, mas também querer mandar em outras áreas dos clubes, né? Quebrar um pouquinho a hierarquia. Isso é um erro dele, o ego dele talvez tenha atrapalhado um pouquinho o Vanderlei, mas isso não tira, em momento algum, o brilho dele como treinador. Para mim, sim, foi o melhor. E a outra pergunta, em termos de comparação, Cruzeiro 2003, o melhor que eu vi jogar? Sim, também. E vou muito nessa mesma linha do Alan. O futebol de antigamente era muito mais competitivo. Tinha muito mais equipe de qualidade, que também chegavam próximo tecnicamente do Cruzeiro, por exemplo, em 2003. Você tinha ali o Santos, outros times também que poderiam bater de frente. Hoje, e agora, né, mais recentemente, 2003, 2014, o Cruzeiro montou um grande time e foi soberano, não tinha ninguém para chegar próximo. Assim como o Flamengo também do ano passado, ninguém chegou próximo. Porque o Flamengo 14 ainda teve, né? Em 13 eu acho que foi um absurdo, o Cruzeiro desde o início do campeonato disparou, mas 14 tinha o São Paulo estrelado, né? São Paulo que venceu o Cruzeiro nas duas partidas, tanto no Mineirão quanto no Morumbi, e era estrelado. Kaká, Luiz Fabiano, Ganso, Kardec, Michel Bastos, Rogério Ceni, tinha muitos jogadores. Esse acho que ainda conseguiu bater, mas chegou na hora H, o Cruzeiro passou e conseguiu o título, faltando aí 2 rodadas para terminar. Mas 2013 realmente eu concordo com você, ficou muito aquém, não tinha ninguém nem para brincar, tanto que conseguiu o título com 4 rodadas de antecedência. Exatamente. Então é isso, respondendo as perguntas, sim, o Cruzeiro foi o maior Cruzeiro que eu vi em 2003, sim, Luxemburgo é o maior técnico que eu vi, e sim, aquele Cruzeiro é melhor do que o Flamengo atual. Diga lá. Não, vale destacar também que aquele campeonato 2003 foi o primeiro de pontos corridos, né? Então, mais um ponto para o Luxemburgo, porque ele já tinha conquistado o Campeonato Mineiro, que era de pontos corridos, ele entendeu a importância do plantel, porque era um formato inédito, né? Então, poucos times tinham um plantel de tanta qualidade, né, como o Cruzeiro. Então, o Luxemburgo ele entendeu bem a dinâmica daquela temporada, e com isso, consequentemente, veio o sucesso na temporada de 2003, João. Um técnico completo, né, que ia bem tanto em mata-mata como também em pontos corridos. O que falta ainda para o Luxemburgo, que ele ainda pode conquistar, né, ele ainda está em atividade, é a Libertadores. Né? A Libertadores ficou faltando no currículo do Vanderlei, tenho certeza que ele quer muito ganhar esse título. Valeu, Alan Gomes, valeu, Vitor Duarte, todo mundo que acompanhou aí a live, mais uma dessa série que está aí espetacular realmente, todo mundo que comentou, que acompanhou. Siga curtindo aí a página, dê o seu like no vídeo, compartilhe, conte aos seus amigos. A live vai ficar gravada aí, você pode ver quando você quiser. E vai lá no YouTube também, porque em breve terá novidades também no YouTube. Vai lá e se inscreva no canal da Rádio Prorrogação. A partir de segunda-feira, novidades então. Amanhã a gente anuncia, amanhã quem sabe mais uma live aí espetacular para você curtir. Valeu, obrigado a todos. Aqui você sabe, aqui na Prorrogação, a informação é sempre além do óbvio. Valeu, tchau, tchau, um abraço. E fica em casa, hein? Fica em casa, como disse o Alan, lave as mãos. Tome cuidado aí, não tá fácil não aí com o coronavírus, hein? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.